Estamos aqui para mais um podcast, Fórum Brasileiro de Inovação Sindical 2025, outubro de 2025, Hotel Castelmar, em Florianópolis. Aqui está acontecendo 36 oficinas sobre 4 temas estratégicos: comunicação, direito, planejamento estratégico e saúde. Eu converso agora com 2 grandes amigos de muitas datas, colegas de trabalho, meu mestre, né? Nosso mestre em planejamento estratégico, Luiz Sérgio Gomes da Silva. Luiz Sérgio é psicólogo social, né, tem uma larga trajetória no campo das organizações, da psicologia, do planejamento estratégico. Luiz Sérgio é nada mais, nada menos que alguém que trouxe para o Brasil Carlos Matos, do Chile, né? E ajudou a criar aqui uma das escolas de formação mais importantes da formação em planejamento estratégico e outras áreas do movimento sindical brasileiro, o Instituto Cajamar, né? E depois disso tem outras grandes histórias que a gente conta isso melhor no Instituto Cairós. Desde já, sigam o Instituto Cairós, Luiz Sérgio Gomes da Silva, né, que a gente estamos junto também lá no Instituto Cairós. E o Márcio Cruz que além de atuar, né, atuarmos junto em várias frentes aqui também, Márcio é um dos representantes, um CEO, né, da Usa Ideias, que é uma instituição, uma organização social também, de Porto Alegre, que tem umas décadas aí de trabalho e de atuação nesse campo das organizações sociais, já participou, inclusive coordenou a organização do Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Então, estou aqui entre pessoas muito experientes que trataram do tema aqui no FBIS, trataram do tema sobre a importância do estratégico dentro do planejamento. O que é isso, Luiz Sérgio? Estratégico dentro do planejamento, tentamos colocar como uma ideia mais simples, é a pessoa não abdicar dos sonhos, o sonho pessoal, o sonho organizacional, as metas e os resultados a serem alcançados, em detrimento de uma prática de planilhas, de acompanhamento cotidiano tão necessária, de desenvolver a prática necessária para que a gente atinja concretamente o sonho, enfrentando as necessidades de mudança, apontando as possibilidades de transformação quando for necessário e construindo as práticas compatíveis com os objetivos desejados, que é a parte mais difícil, porque nós estamos com todo esse mundo da nova tecnologia, cada vez mais presente está a questão da gente atingir objetivos de curto prazo bem rapidamente. Então, tentamos mostrar que as questões do por que pensamento estratégico? Porque pensar estrategicamente, nós temos que pensar 2, 3, 4, 5, 10 anos para atingir um determinado objetivo. Ele não ocorre com a rapidez desejada, embora possamos ter metas semestrais, metas anuais. Então, tentamos resgatar essa possibilidade da utopia, trazer a utopia para o presente e não abdicar dela. No bastidor aqui, antes de começar, a gente estava assistindo um vídeo que o Márcio produziu e ele escreveu o roteiro e produziu o vídeo por inteligência artificial. Eu estou chamando outro nome, eu quero rebatizar o negócio de inteligência artificial, né? O Miyakoto, que diz o seguinte, me inspirou, dizendo, ó, inteligência tem que ter emoção, né? Então não dá para ser artificial, ela precisa, né? Então eu falo que é o uso de uma ferramenta de processamento de dados, né? Em escala por máquinas, né? Não significa que é inteligência artificial. Inteligente tem que ser o sujeito que montou o roteiro, né? E não, a máquina só processou os dados, né? Se não fizer um bom pedido, se não fizer, resultado. Márcio, como é que dá conta de pensar estrategicamente, isso que o Luiz Sérgio fala, né? Pensar a longo prazo, ter um pensamento estratégico dentro dessa complexidade, num mundo que muda tão rapidamente. Como é que encaixa essas duas coisas? É muito interessante essa tua pergunta, Paulo, porque antigamente, que eu digo no século passado, se dizia, 10 às anos vezes, atrás, se antigamente. dizia que planejar para quê? Não muda nada, né? Hoje as pessoas falam, mas planejar para quê? Está tudo mudando tão rápido, né? Então tem este paradigma, né? O que a gente trouxe aqui hoje, a proposta de uma oficina de 1 hora de trabalho, foi sensibilizar as pessoas para a ideia do sonho, né?
de olhar para frente, de atuar na realidade, neste presente, olhando para o amanhã. Alguém fez isso quando pensou tecnologia. Alguém fez isso quando pensou programação e algoritmo. Alguém fez isso quando pensou, alguém olhou para frente. Né? Alguém se projetou o seu olhar para o horizonte. Né? Aliás, é para isso que serve o horizonte, né? Para a gente caminhar em direção ao futuro, em direção a ele que também sempre avança. Então, a proposta de sensibilização hoje aqui, assim que a gente chamou, eu e o Luiz desenvolvemos e atuamos junto aqui na oficina, foi chamar a atenção que o estratégico está no sonho. Planejamento a gente faz sobre várias áreas. A gente planeja uma atividade, planeja uma passeata, planeja um evento. Isso também é planejamento. Mas aonde está o estratégico, né? Em que momento a gente abdicou do sonho? Todos nós atuamos no território da política sindical, do momento social, partidário e outras áreas. Em algum momento um sonho nos mobilizou. E de repente a gente está neste cotidiano, né? Neste cotidiano antropofágico e o amanhã ele sumiu. Nós citamos hoje uma frase do Byung-Chul Han, né? Um presente sem sonho não tem mudança. A gente fica preso no presente. Né? Então eu acho que esta perspectiva é uma perspectiva de instrumento que a gente tem que olhar para o planejamento estratégico. E como tu disseste, o resto é ferramenta, a tecnologia é ferramenta. Aliás, quem cita que não é nem inteligência nem artificial também é o Nicoleles, né? Que fala, não, isso não é nem inteligência, nem artificial, agora é extraordinário. Porque nos permite fazer coisas como tu mesmo disseste, a gente preparou um vídeo, uma brincadeira, fizemos um roteiro hoje pela manhã, eu fiz, por uma inteligência artificial, a gente produziu um vídeo de 40 segundos e apresentamos logo de início, já que é um seminário de inovação, trouxemos aqui alguma coisa assim. Mas para mostrar que é possível ter essa ferramenta lançada à mão para poder fazer coisas interessantes, né, para mobilizar atividades. Então, é um pouco essa perspectiva que a gente trouxe aqui, Paulo. Legal. Eu imagino que, bom, a gente é de uma geração, né? Uma geração, outra geração, em que minimamente a gente foi educado, né? Para pensar, sonhar, ter utopia. Mas a geração atual eu vejo que é bem mais difícil, né? E estão educadas para o pensamento acelerado. E é muito difícil, inclusive no ponto de vista da organização, né? Ou no ponto de vista dos sindicatos. Os sindicatos, atualmente, quando tem dirigentes um pouco mais experientes, têm uma forma de funcionar com um ritmo talvez menos acelerado, um pouco aquém, né, do contexto, da realidade. E por outro lado, tem outras gerações muito mais aceleradas, com grande dificuldade de pensar estrategicamente. Você acha que o pensar estratégico e a aceleração do pensamento, né, que o Shui Han também trabalha isso nas suas várias abordagens, elas estão em contradição ou dá para encontrar um meio termo e combinar esses dois espaços? Eu acho que existe a necessidade de encontrarmos uma solução. Né? Eu não sei nem se é um meio termo. O que acontece? Se você começar a observar hoje qualquer programa televisivo, você vai notar que a velocidade da locução do pessoal mais jovem mudou. Ela quase que é, né, aquele vezes 2. Né? Acelera a velocidade. Bem, uma maior velocidade para as pessoas que têm, vamos dizer assim, uma capacidade intelectual significativa, talvez não faça grande diferença. Para o conjunto da população, ela, a meu juízo, pode construir óbices. A quê? Ao que o Camorê levantou hoje cedo. Eu precisei de um tempo para pensar, mas nós precisamos de um tempo para pensar. Então, a questão do estratégico, a forma que nós apontamos, né, de dialogar com essa sua pergunta, nós apostamos para o sonho. Por quê? Porque tem que ter alguma coisa que vale a pena para eu poder falar assim, espera aí, eu tenho que dar uma parada aqui para construir a resposta significativa. Então, e nós vamos ter que fazer isso com as duas mediações. Nós vamos ter grupos que vão estar trabalhando numa velocidade acelerada e vamos ter grupos que trabalham numa velocidade menor. Há pouco tempo atrás, eu fiz um comentário com o Márcio, que eu estava assistindo umas falas
do Lacan. É o seguinte, se o Lacan fizer aquela parada assim de quase 2 minutos, né, no meio da fala para a geração nova, o pessoal levanta e vai embora. Você não escutará, entendeu? Que se para a gente já gerava assim uma certa... Pô, e agora? E agora? Por quê? Porque ele está refletindo sobre a própria fala. Então nós não damos esse espaço para o processo, a gente valoriza o processo de reflexão na fala, mas não cria as condições para que ele ocorra na prática. É interessante. Bom, também atuo nesse campo, né? Minha principal atividade é do planejamento estratégico. Muitas atuações a gente faz em conjunto e tal. E o fórum, né? O fórum foi um desafio nesse sentido, também para testar a gente mesmo do ponto de vista do planejamento estratégico. Então, às vezes é um sonho, era um objetivo. As coisas não estavam bem desenhadas, demora um tempo, né, para processar, porque às vezes o pensamento estratégico, nós vamos fazer uma oficina para desenhar um planejamento estratégico, mas ele não surge assim, né? Ele é um processo, às vezes os insights ocorrem em momentos que você nem está parado, focado para discutir o planejamento estratégico. Como é que lida com isso? Quer dizer, a gente tem que ir lá, fazer uma entrega, um planejamento para uma organização, para uma entidade, pensar estrategicamente, mas o pensamento estratégico às vezes não vem na hora que você está ali reunido com aquele coletivo para discutir o planejamento estratégico. E aí? Então, é o que a gente mencionou hoje aqui, o que a gente fala sempre para os nossos clientes, né? Para as organizações. Planejamento estratégico não é um seminário, não é um encontro, não é uma reunião. Planejamento é um processo vivo e ele é um processo que necessita, permite e tem como necessidade de aprendizado constante. Porque, e é isso que tu falaste, a gente pensa, quando a gente faz um seminário, faz um encontro, uma reunião, a gente projeta uma imagem do futuro, mas o futuro a gente não domina ele. As coisas vão acontecer lá na frente, os insights vão estar postos na prática, num experimento concreto, numa realização concreta. E tem as próprias contradições da vida, né? Os insights eles surgem daí também, né? Eu experimentei uma situação de contradição, tô dentro dela, tô ali naquele momento e disse, olha, eu tenho uma saída. Acendeu uma luz. Até queria te dizer isso, porque este fórum, eu disse assim, pô, mas é o primeiro, é verdade, é o primeiro, nunca teve outro. Não é que não teve outros momentos em que sindicalistas se reuniram, mas se reuniram organizados por sindicatos, por momentos, por centrais, um espaço deste que tem uma premissa de alguém convidar todo mundo, e que não é um dirigente sindical, mas que tem uma contribuição na área sindical, tem uma perspectiva, tem uma pesquisa vinculada ao mundo do trabalho, tem uma tese. Isso é novo, e aqui tem um espaço importante e interessante. Aqui está um pensamento estratégico, é isso que eu quero te dizer, né? Porque ele está posto na realidade, não tem, a realidade diz que não tem. Então a gente pensa, olha, vê esta oportunidade e não constrói uma atividade, né? Podia ser um seminário, né? Faz um e não precisa fazer outro. Não, mas é o fórum, e se deu a tarefa de dizer que é o primeiro, o que se aponta para o futuro, né? Isso está vinculado à perspectiva de planejamento estratégico que a gente tanto trabalha, né? Agora, ele também é para dar uma contribuição, ele não é planejamento estratégico, ele existe nesta perspectiva como uma resposta a uma situação que é social, que é pública, é claro, eu posso ter o meu planejamento pessoal para alguma coisa, né? Mas ele, para uma entidade, para uma organização, para um governo, ele vem dar conta de uma situação da realidade e que está posta e que está colocada para a gente mudar ou para dar uma contribuição efetiva. Um propósito está ligado a uma causa, né? Que vai contribuir com alguém. Agora, tem uma questão que você mesmo já construiu solução no desenho dessa atividade. Porque qual é assim, a visão que eu tenho? A visão que eu tenho é a seguinte, para pensar estrategicamente, nós precisamos que tenha um conjunto de ideias provocativas. Vamos pegar só a abertura dos trabalhos hoje no período da manhã, né? Eu não sei se, ligando à tua pergunta anterior, né, velocidade e pensamento, eu não sei se na velocidade que foi apresentada, todo mundo se deu conta de todas as falas que foram apresentadas. Mas a riqueza do conjunto das falas, né, quando você disponibiliza, sob a forma gravada, se você levantar
A fala já tem a qualidade, então é isso que eu quero resgatar. O primeiro elemento é o seguinte: não importa se é uma fala de 5, 10, 15 minutos ou 1 hora, ela tem que ter densidade e qualidade para que a pessoa seja estimulada a eu quero mais. Se ela quer mais, eu tenho que talvez mexer, construir mecanismos, fazer perguntas, né? Disponibilizar a própria fala, as falas, por exemplo, da manhã, com 2, 3 interrogantes. E aí é o seguinte, uma nova leitura, acontece com a gente isso, né? Toda vez que eu faço uma releitura do livro, eu falo assim, puta, mas como é que eu não tinha me dado conta disso? Mas eu já li esse livro, né? É porque nós estamos em outro momento, temos outro tipo de experiência, estamos com outra necessidade, outra motivação. Então, a motivação diferente que eu tenho ao ler novamente aquela obra me faz ler uma nova obra. A anterior já serviu para o momento passado. Exatamente. Então, essas falas, essa fórum... aposta de vocês na qualidade das contribuições para o plenário, eu acho que é o primeiro passo central. Promover diálogo, fazer provocações, né, estabelecer contatos, é por aqui que a gente quer caminhar, né, a partir desse primeiro, né? Espero que tenhamos condições, perna, para fazer o segundo, o terceiro. Eu acho que sim, porque o primeiro está sendo um sucesso, né? As pessoas que já vieram aqui já têm essa credibilidade, muitos não conseguiram vir, não foi nem por conta de condições de estrutura, etc., mas pelo tempo mesmo, né? Então, se a gente conseguir já com antecedência e criando essa agenda de debate, provavelmente nos próximos anos a gente tem, o público já é ótimo, né? Mas podemos ter mais gente, mais interações e inovando, cada vez mais inovando aqui. Então, fique com a gente, acompanhe, tem muito mais conteúdo aqui no podcast do FBIS 2025, nos siga nas redes sociais, Fórum de Inovação Sindical no Instagram, Instituto Política Boa em todas as redes sociais, Baila Políticas, todas as redes sociais, e eu queria também já pedir uma avaliação de o que vocês estão achando do FBIS 2025, qual é o ponto alto até agora, né, daquilo que vocês vivenciaram aqui. Vocês já fizeram a oficina, né, na sala temática do planejamento. Então, qual é a avaliação e como faz para entrar em contato também com vocês, para a gente poder trocar ainda mais experiência nesse campo do planejamento? Minha avaliação inicialmente era extremamente positiva, porque eu queria destacar ou realçar o ponto anterior. A qualidade das falas. O segundo, a diversidade das leituras sobre o mesmo tema. Eu acho que só esses 2 elementos já são um coquetel para a gente ficar bem bêbado e bem alegrinho, entendeu? Eu queria te dizer o seguinte, o fórum é um espaço de escuta também, né? E a gente viu as pessoas bastante atentas ao conjunto das falas, ao conjunto das atividades. A gente encontrou muitos amigos aqui, né? Muitas pessoas que eu não via há muito tempo. Ele catalisou uma certa necessidade de se encontrar para pensar o movimento sindical, né? Para pensar a experiência desta mudança do mundo do trabalho que nos obriga a nos organizar de maneira distinta. Então, está de parabéns a organização, está de parabéns esta aposta, né? Porque todo o planejamento também é uma aposta, vocês fizeram uma aposta, e queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. A Us Ideias é uma consultoria, vai fazer 40 anos no ano que vem. 40 anos. Né? Ela está desde 86 aí atuando. O Mauri Cruz, que é meu irmão e sócio, morou em Porto Alegre durante um bom tempo, agora está em Itapuã, deve estar nos assistindo com certeza. Na Bahia, mas ele sim participou de processos de organização do Fórum Social Mundial, né, via outras organizações. A gente acompanha este momento, esse movimento, e pelo Instagram é Us Ideias Oficial. Esse é o nosso @usideiasoficial, é o nosso principal canal de rede. O site é usideias.com.br, né, www.usideias.com.br. Te agradecer pela oportunidade, pelo convite, né, e desejar sucesso. E no próximo quero estar contigo te ajudando mais proximamente no processo de organização. E Instituto Cairós, Luiz Sérgio Gomes da Silva, né? Isso. Então, são 2 entidades, né, e parceiras que a gente tem muito em comum aqui. Espero que a gente possa continuar e, de fato, no próximo, né, estarmos na organização do fórum. Muito obrigado, Luiz Sérgio. Já estou com ideias para ti para o próximo.
Tamo junto. Valeu. Obrigado, continue com a gente. Podcast FBIS 2025.